Nós somos muito felizes porque temos amigos, temos irmãos e temos convidados conosco. E louvado seja o nome do Senhor. Convidei o irmão Vitor para estar conosco nesse sábado, transmitindo a palavra de Deus, sendo um instrumento de Deus. E ele trouxe também, junto com ele, a filha, não somente a filha, trouxe a esposa e trouxe também, acho que mais uns amigos também, né? Todos vocês são todos muito bem-vindos à nossa igreja e Deus seja louvado com a presença de cada um de vocês. Irmão Vitor é da igreja de Plaston. Vocês são muito. Os amigos também são de Plaston? Sim, são todos muito bem-vindos aqui à igreja de Barque, recebe com todo carinho, ok? E já lançamos também a oportunidade, se vocês quiserem fazer parte da família de Barques, vocês já são parte dela, ok? Irmão Vitor, nesse momento é com o Senhor, que Deus o use poderosamente neste momento. Começo por agradecer, mas primeiro tenho que cumprimentar a nossa maneira adventista, não é? Maranata! Deus vai conseguir. Não ouvi nada, tá fraco. Isto aqui parece que hoje não tomamos pequeno almoço. Não tomamos pequeno almoço? Mais uma vez. Maranata! Senhor logo vem. Amém, irmã. Devemos ter essa convicção. Antes de começar, quero estender a minha gratidão à membresia desta igreja, na pessoa do pastor, a irmã Laodiceia, inclusive. Me abriram as portas, permitindo usar a palavra, que é um privilégio estar na presença do Senhor. Quando Jesus esteve na terra, ele não perdia essa oportunidade de entrar em comunhão com o Pai. Podermos fazer isso juntamente com os irmãos, ainda melhor. Vamos diretamente, porque a Sabina me roubou o tempo todo. A Sabina é que pregou. Era só 2 músicas, mas acabamos de fazer já 3. O meu tempo já se foi. Eu que tenho a missão de fazer uma pequena pregação, a mistura com a minha experiência. Vamos ver se conseguimos espremer isso, que é para não enfadar os irmãos. Vamos diretamente para Marcos. Ou primeiramente vamos ver um texto no livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 44, verso 21. Alguém pode ler para nós? Profeta messiânico Isaías, capítulo 44, verso 21. Lembra-te dessas coisas, ó Jacó, ó Israel, porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo, ó Israel, não me esquecerei de ti. Amém. Amém. Como o pastor acabou de ler, ele não esquecerá dos seus filhos, seja ele saudável, seja ele doente, ele sempre lembra de nós. Mas hoje vamos estar virados em Marcos capítulo 5 para ver o endemoniado gadareno. Vamos começar pelo capítulo 1, o verso 1 em diante. O endemoniado gadareno. Espero que todos tenham aberto suas Bíblias. E chegaram a outra banda do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco,
E saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amassar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E, quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe prometeu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. Amém. Amém. Por que esse longo texto? Para nos inserirmos nisto, devemos voltar ao incidente anterior que tinha acontecido. Jesus atravessara o mar em busca de uma alma. A nossa profetisa diz que ele teria vindo do céu por causa de uma única pessoa, por causa de mim e de ti, meu irmão. Jesus teria vindo. Ele decidiu atravessar o mar junto com os seus discípulos nessa missão. Porque ele não costumava ir para Gadara. Gadara é uma província dos gente que eram desprezados. Ele ia sempre para Cafarnaum, onde tinha o seu quartel-general. Mas desta vez decidiu: nós vamos para Gadara. O inimigo queria interromper isso. Começou um vendaval e ele, o mestre, deitado na prova. Só que nós temos alguns exemplos que nós podemos aproveitar dos discípulos e o que não devemos aproveitar. Não devemos ter a atitude dos discípulos, porque estando com Jesus no barco, eles ficaram aflitos. Que privilégio estar ao lado de Jesus. Não deviam temer coisa alguma, mas eles ficaram com medo. Mas devemos fazer também o que os discípulos fizeram na altura, na hora H.
Quando lutaram com as suas forças, viram que não iam conseguir fazer nada, resolveram procurar a face de Cristo para o acordar. Mestre, não te pereças, não te importas conosco, vamos perecer. Alguém podia matar Jesus. É no conceito deles, não? Mas Jesus, acordado, deu uma bronca neles. Tímidos, porque vocês estão tímidos. Isso dá a entender que é uma coisa que eles podiam resolver. Por isso Jesus ficou chateado. Vocês podiam resolver isso. É uma brincadeira, é só orar e pronto. Isso passava. Levantou e fez uma coisa impressionante. Falou com o vento. Isso nos remete à criação. O nosso mundo foi criado com o quê? Tijolos mais tijolos. O que é que o mestre fez? Usou palavras. Haja, 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 até o sexto dia. E ali parou, com as suas próprias mãos fez o homem. Por isso, nós fizemos isso só para introduzir, porque tenho licença do pastor que eu posso pregar até 6 horas da tarde. É assim, pastor? Tenho licença para pregar até 6? Estamos brincando. E isso é bom, não é? Muito bem. Há algumas lições que devemos tirar desse texto que nós acabamos de ler. Primeiro pedido. Primeiro vamos concentrar na religião. A pergunta: como é o seu nome? Vai haver a interação aqui. Como é o nome? Legião disse o quê? O homem endemoniado disse o quê? Como é o seu nome? Ele disse o quê? Legião, não Antônio, não Joaquim, não Vitor. Legião. E o que é legião? Legião é 5.000. Na época, era o exército mais temido, o exército romano. Mas imagina, calculei 5.000 demônios agindo numa pessoa. Ele é doido mesmo de verdade. Por isso é que foi parar fazer residência no sepulcro, não? Com 5.000, um demônio só. Vamos chegar lá na minha experiência, que me usava. Me metia em cada broncas. Quase 5.000 numa só pessoa. É coisa de maluco. Muito bem, 5.000 porque somos muitos. E mesmo 5.000 demônios juntos submetem Jesus. Imagina, quando leio este texto, tento recordar o meu passado, a tentar entender a grandeza e o poderio do Mestre por excelência. Porque o que é que Jesus fez a seguir? Expulsou o demônio. Saia e não entra. Obedeceu ou não obedeceu? Ele obedeceu. Podia resmungar. Não houve resmungas, não é? Não houve reclamações. Não vou. Não. Aceitaram, aliás. Muito bem. O outro pedido é para que não nos atormentem. Ele reclamou de que tinha a consciência de que chegaria um dia do seu tormento. Vamos ver Marcos 16, 6 a 7. A capacidade que nos é atribuída. Alguém pode nos ler? Marcos 16, 6 a 7. Marcos 1. Não, 16 a 7. Pode ser? Marcos, capítulo 16, versos 16 e 17. Os soldados o levaram dentro da sala que é da audiência. Era Marcos, não? Ah, Marcos.
Marcos. É Marcos. É tudo Marcos. Marcos 16, 17. Ah, só estes sinais. Já encontrei. Já? Sim, sim. Vamos esperar aí, Marcos. Quem for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Amém. Amém. Em meu nome expulsarão os demônios. Daí Jesus entendeu que eles podiam fazer isso. A Bíblia em nenhum sítio nos aconselha a fugir do diabo. O pastor está aqui. A Bíblia diz o quê? Nós devemos fazer o quê? Resistir. E ele é que vai fugir. Ele é que deve fugir. Nós não. Mas isso não nos leva a querer ter confronto direto com ele. Nós, se não abrigarmos em Cristo, não temos condições nenhuma para pelejar com ele. Mas abrigados em Cristo, também, ele não consegue fazer nada conosco. Muito bem. Vamos ver ainda mais um texto e depois, Lucas 10, 19, 21. Lucas 10, 19 a 21. Lucas capítulo 10, 19 ao 21. Vamos nisso. Vamos ver. É isso que eu... Vamos do lado. Eu vos dou poder. Poder. Cristo nos capacita. Não podemos hesitar. Estamos alistados, como diz o apóstolo Paulo. Não podemos ter medo. Cristo nos capacita para depois sairmos a pregar. É que eu vos dou poder. É como se nos capacitasse com dínamos ou granadas. Quer granadas para sair à luta. Podemos ter medo. Muito bem. Aproveitamos ainda outro pedido. Não nos mande fora desta província, mas permite-nos entrar nos porcos. Que conotação tem? Coisa imunda, não é? O demônio sabe perfeitamente. Não nos lance fora da província, mas permite-nos entrar nos porcos. Alguém já comentou a brincar, a dizer que havia também ovelhas, pasto de ovelhas, no sentido contrário. Por que ele não pediu? Eu quero entrar em ovelhas, preferiu entrar nos porcos. Porcos no Levíticos, vimos, Levítico 11, verso 7, nós vamos ler, para ganhar tempo, avisar que é um animal imundo. Portanto, e na região de Gadara, a religião que se praticava era metodologia grega, naquele sim.
Portanto, não tinham a consciência da religião. Daí o que aconteceu a seguir é correr com Jesus. Imagina o privilégio que tiveram. Isso é que nós todos vamos ter no céu, estar ao lado, poder conversar com Cristo. Eles não preferiram mandar Jesus embora. Será que eles podiam fazer isso? João disse que nada do que foi feito se fez, tudo fez por através de Jesus Cristo. E esse mundo pertence a Ele. Aqueles porqueiros pediram Jesus para sair. E ele, respeitando o livre-arbítrio, saiu e foi-se embora. Mas deixou uma missão com o gadareno. Jesus aceitou o pedido dos homens, aceitou o pedido do demônio. Quando chegou a vez de aceitar o pedido do gadareno, disse: não, tu não vais comigo. E ele pediu: deixa-me ir contigo. Jesus disse: não, tu não vais. Vais abrir esse campo missionário aqui. Vai e anuncia aos teus. A religião começa onde? Em nossas casas. Muito bem, é ali que devemos começar a pregar. O nosso marido deve olhar para nós e dizer o quê? A minha esposa mudou. Vice-versa. É até com os filhos. E ele obedeceu, saiu, recebeu a missão e foi pregar. Começou a pregar em Decápolis, 10 cidades. Mas nós sabemos que muita gente recebe a missão, a começar em mim, tentam sempre argumentar para fugir. Não ouvimos falar mais nada do gadareno, mas a Bíblia diz que ele saiu e começou a anunciar. Apóstolo Paulo diz que é-nos imposta essa obrigação. Não podemos receber a mensagem e ficar com ela debaixo do braço. Não vou fazer mais nada, não vou anunciar. Temos que sair e proclamar. Para quê? Para podermos apressar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Levar a mensagem de salvação. Muito bem. Eu vou ter que parar aqui, porque a minha experiência é muito longa. Então, e tenho essa missão hoje de poder falar um bocadinho do meu passado. Eu, como jovem nascido e criado em Bissau, Bissau é a capital de Guiné-Bissau, cresci, estudei até o 4º ano, digo o 2º ano curso geral. De repente, na minha juventude, eu tinha aquilo que se chama não é? O futebol. Jogava muito bem. As pessoas diziam, não é? Só minha esposa é que me xinga agora. Chegou, por que não somos ricos como Messi? Mas era bom nisso. Como jovem, nós almejamos ser sempre melhores. Mas sem Cristo, procuramos a outra divindade que é Satanás. Eu fui tomar compromisso. Pacto satânico, que é para ir jogar para Portugal. E nesse pacto eu tinha que fazer rituais. Todas as vezes que terminasse o jogo, tinha que fazer os rituais, matar galinhas e aguardente para dar às pessoas beber. Tinha que ser sistematicamente. E como o inimigo das nossas almas não quer a felicidade do ser humano, aquele disse que é córneo, chifre do animal. Aquilo voltou para o sítio. Aquele é o norte do país, eu tinha que viajar para ir procurar. Como não fui, por medo. Porque se eu voltasse para lá, a forma de me entregar aquilo de novo, eu tinha que pegar numa cobra e a cobra transformar naquilo. Caso contrário, podia me matar. E eu não fui.
Então, e ele começou a meter-me em situações que irmãos não imaginam. Eu, só para tornar-me um alcoólatra e para sustentar os vícios, tinha que aldrabar as pessoas, mentir, roubar, para sustentar o meu vício. Brigava, batia nas pessoas, andando no processo, batia nas pessoas, e eu não tinha roupa, só tinha um calção, uma camisola e luvas de ferro para bater nas pessoas. Às vezes, tendo dinheiro, pedia o vinho ou aguardente para beber, depois não aceitava pagar. Dizia mesmo, olha, tenho dinheiro aqui, enquanto não sair para jogar uns porradas, eu não pago. Daí as consequências pagam-se. Jesus nos perdoa. Como podem ver, ponta da orelha, sinais do corpo, baionetas de arma, facadas, por aqui assim. E Jesus interveio. Intervenção divina surgiu. Porque quando o gadareno, por exemplo, ele é que mandava em Gadara, Jesus decidiu ir lá. Eu vou acabar com esse abuso. Foi desta mesma forma que atuou comigo. Eu sonhei, bêbado, sonhei, dormi, sonhei com as pessoas. Isso é longo, vou ter que resumir. Sonhei que as pessoas vinham atrás de mim, pessoas grandes aldeirões, com katanas e paus na mão para me pegarem, e eu a correr, parecia um grande clarão. A pessoa ali chamou, não sei se é agente divino, disse: venha para cá, venha para cá. Eu fui, fiquei debaixo dessa pessoa, desse ser, agachado. E o lugar é tipo um sítio que tem condicionador de ar. Fiquei ali a tremer e aquelas pessoas ficaram na penumbra, não ousaram aproximar-se. De repente espantei no sono. Então, e saí com a ressaca do vinho, a andar no centro da cidade. Passei várias igrejas, uma que ficava ao lado da minha casa, de Fé Bahá'í, Deus e Amor, Igreja Evangélica, Igreja Católica, e fui parar na Igreja Adventista. Imagina, 4 e tal da manhã, o pastor de Minas Gerais tinha acabado de chegar a Guiné-Bissau 2 meses. E ele me conta depois que naquele dia não conseguiu dormir. E ficou para a parte de dentro da casa dele, na janela, com a luz apagada. E eu cheguei lá, parei a ver uma gravura que tem na janela: Jesus te ama. Eu fiquei lá a observar aquilo e ele falou comigo: o que é que estás a fazer aqui? Eu me lembro como ele disse: não é da sua conta. Não é da sua conta como? Na janela de alguém não é da sua conta? E ele disse: conheces Jesus? Aquela vaga ideia que nós tínhamos, não é? Toda a Guiné-Bissau são lecionados para os missionários católicos, e eles dão catequesas, a pessoa ali faz primeira comunhão, comunhão solene, tem a vaga ideia mais ou menos do que é Jesus, Maria, mas nada aprofundado. E ele convidou-me a entrar. Entrei para casa dentro e comecei a revelar sonho para o pastor. Ele nesse momento está a fazer livros. Ainda a semana passada falamos acerca do livro que ele fez, livrinho, de alguns cassetes, para falar dessa experiência. Então, pediu à esposa, Maria do Carmo, que é para fazer comer. Ela fez, deu-me roupas, levou-me a cortar cabelo, e no dia seguinte, ficou comigo naquele dia até a noite, às 10 horas, que é para substituição, porque senão eu ia voltar para o álcool.
Pois levou-me para a minha casa. Levou-me para casa e tive que dormir outra vez no fogão. Sabe, sistema rudimentar, fazem um cerco, as pessoas dormem, as pessoas cozinham lá. Mas como eu já era alguém de rua, quando sentia sono, sem estar bêbado, ia dormir ali. E tive que dormir mesmo com o fato e tudo que o pastor me deu. De manhã cedinha, as mulheres costumam varrer a casa. As minhas primas sentiram só ele a gritar: "O Vitor, o Vitor!" E elas sabem que lhes veio à mente. Aí está um branco a comunicar entre elas. Aí está um branco a chamar o Vitor. Não sei o que o Vitor aprontou desta vez. E saí com ele, fomos. Bem, o que aconteceu é que os próprios irmãos da igreja não deixaram o pastor me batizar. Tive que receber estudos bíblicos. Eu os compreendo agora. Porque conhecendo a pessoa que é, sempre metia o impedimento. Pastor, vamos deixar mais um bocadinho, só para ver. Mas a conversão com Cristo não é de um mês ou 2 meses para ser. Não, aquilo é humano. Naquele mesmo dia que eu estive com o pastor, eu creio que o pastor, o Espírito Santo, me batizou naquele dia. E fiquei a trabalhar na igreja como colportor, a fazer trabalho. Eu tinha aqueles cursos antigos de datilografia, para trabalhar com telex, máquinas de escrever. O pastor disse para ter calma. Fiquei com ele a trabalhar, é um amicíssimo aquele homem. Deus usou para a minha conversão. E depois da minha conversão também, Deus usou, abrimos igrejas. Paulo é testemunha, eu estou a falar com gente viva que podem testemunhar na minha vida. Então, o que é que eu vou dizer agora é dos irmãos que me pediram sempre. Até que, nos 6 meses, houve um pastor de Cabo Verde que foi a Guiné para fazer campanha evangelística. Viu-me a trabalhar, a vender livros para a igreja e perguntou ao pastor local: "Não, esse senhor é batizado?" Ele disse não e contou a minha história. O pastor ficou furioso. O pastor ficou furioso com ele. Disse: "Olha, eu não me arredo os pés daqui enquanto não batizar esse homem." Então marcaram a comissão da igreja e o pastor explicou e tiveram que pedir. O pastor teve que pedir mesmo à comissão, porque a comissão da igreja, Manuel diz que tem que consultar a comissão. Mas nesse caso ele disse: "Por favor, me deixem batizar o filho." Estou emocionado. Então a partir daí comecei a trabalhar com o pastor, como evangelista. Depois fui trabalhar para a ADRA, sempre ligado à igreja. Depois Deus me deu aquela linda mulher, vou pedir para ficar de pé. A bênção do Senhor. É uma bênção. Depois da minha conversão, a pessoa que toda a praça, toda a capital de Bissau entendia que era um caso perdido, porque várias vezes chatearam com o pastor. Quando eu ia à casa do pastor, iam mesmo ter com o pastor a vizinhança. O pastor está a colocar a nossa vizinhança em perigo, aquele homem é perigoso. Mas Deus faz cada maravilha que Deus tem feito na minha vida. Por isso eu aconselho aos irmãos: não há nada melhor que ser seguidor de Cristo. E eu digo mesmo, eu antes prefiro morrer, agora mesmo, sair daqui e morrer, do que sair dos pés de Cristo. E muitas coisas têm passado durante a minha caminhada com Cristo. Depois de conhecer a Roberto, vou só contar esse, o que é para não, porque depois do livro sair, fica sem graça.
Estando na igreja, eu e a minha esposa, temos filhos, primeiro e segundo filho, e Satanás sempre vem para me atacar. Eu tinha hábito de ler. Num dia, estava sentado, coisa à noite, a ler, entrou para a casa dentro um tipo urubu, com a casa fechada, a tentar bater as asas. E eu senti medo, caí do lado. Levantei, sem falar à mulher, era já quase 1h da madrugada. Comecei a cantar Seu Sangue Tem Poder, Castelo Forte. E fui ter com ela, que é para continuarmos a orar, porque acendi as luzes tudo. Em toda a casa não vimos nada. E os meninos a gritarem, a mais velha. Eu tinha filhos no meu primeiro casamento, né? 2 filhas. Depois de casar, peguei todas para viverem comigo. Elas não sei que visão receberam naquela altura, ficaram a gritar: pai, cuidado, pai! Vai te bater com katana! Não estava a ver nada. Então, aquilo passou e começou a pegar sempre o meu filho com a perpétua. Quando eu vinha do trabalho, era gerente comercial. Interessante é isto, no mesmo bairro, o pastor me converteu, vinham a avisar o pastor para não meter comigo. Deus providenciou um emprego numa das lojas mais gigantescas de Bissau, lojas de artigo didático. Imagina, as pessoas vinham assim. Então, o que eu vou contar agora é a experiência do miúdo para terminar. Quando eu saía do trabalho lá para as voltas das 1 para as 2, para ir almoçar, Satanás pegava sempre no menino e ele começava a convulsionar. Eu disse: são testes. Mas vamos, eu era um homem de fé. Eu disse para Beto: vamos lá. Fomos ao médico, o médico disse que não podia fazer nada. Levamos o menino para casa. Eu disse: que Deus me perdoa, nunca mais vou fazer isso, porque isso não é fé, é uma presunção. Eu disse: Jesus, se o meu filho morrer, eu vou parar de seguir. E Jesus atuou, porque compreende a nossa ignorância. Ela atuou, deixou o menino, agora já terminou o seu curso de advocacia, está a viver em Manchester. O que é que estás a chorar, filha? Emoção. A partir daí, a minha vida sempre foi tido com uma proeminência, sempre a subir. Para não terminar sem falar do meu amigo, Deus colocou no meu caminho, o Mr. Pinto, está aqui o casal. Houve altura por uma situação embaraçosa aqui no país. O governo britânico deu 14 dias para sair do país. 14 dias. Imagina. Eu senti medo. O pai da minha esposa tem uma linda casa na Guiné, no nosso país. Disse: então tu tens que voltar para lá para evitar consequências. Depois eu lendo a Bíblia, vi Jó. Uma expressão a dizer: aquilo que eu mais me temia, isso me veio a acontecer. Porque Jó, o que é que fazia? Orava para os filhos. Talvez eles podem cometer alguma coisa errada. No fim do dia oferecia sacrifícios. Eu disse: não, eu não posso estar a ensinar uma coisa, que Deus é poderoso. É como aquela história do Esdras, não é? E agora vou voltar para pedir soldados. Não, vou sair, não vou sair na coisa nenhuma. Eu não vou sair desse país. Com ele também a sua fé disse: não, vamos ter que resolver isso. E ele deixando o trabalho. As pessoas têm que ser engrandecidas em vida, não é? Não é quando morrer e dizer: era um bom homem, era isto. Não, em vida. Ele deixou de trabalhar, que tem grande função, para me acompanhar ao advogado. O que é que Deus fez que não podemos entender? O que é que Deus fez agora? Vitor Martins já não é guineense mais, é português, é britânico, cidadão britânico. Eu não conto essa história até talvez para os irmãos podem pensar que eu conto isso, que é para tentar enaltecer,
Não, eu não sou nada. Nem aquela visão que eu vi. Eu não me importo se aquela visão fosse um agente divino, um anjo. Não quero saber. Eu só sei de uma coisa. Como o cego na ascensão. Eu era cego, mas agora vejo. Amém. Que Deus nos ajude a ter coragem. Apóstolo Paulo disse: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou preciso. Amém. Ele tem lenço no bolso. Ele tem lenço no bolso. Ele tem lenço no bolso. Eu não sou nada, eu não conheço Jesus. Eu não passo de um simples Mefibosete. Quem sou eu para tu teres olhado para um corpo morto, tal como eu? Amém. Vocês têm que fazer a extensão de sangue. É difícil, mas Deus trabalha tão bem que muda a nossa vida do mundo. No jeito de você. Naquela igreja lá, Depois dessa temos cada mensagem. histórias. Tão maravilhosa, tão impactante e vendo assim o poder de Deus extraordinário. Vamos louvá-lo. Quero convidar você a colocar em pé o som da luz e vamos glorificar esse Deus maravilhoso. Amém.